a gente vai para a próxima aula, né? Para tentar entender, diante de tudo que foi vivido até agora, qual é o seu tema de vida, porque isso vai ser importante. Para daqui em diante, né, dos 42 em diante, você ter clareza sobre esse tema da sua vida, para você poder atuar nele cada vez mais consciente, colocando ele internamente, em princípio, de forma mais estruturada e sendo a base das suas relações com você mesma, para você poder atuar fora a partir dele. E o tema da vida, na linguagem do aconselhamento biográfico, a gente chama de fio vermelho da biografia. Então, esse fio vermelho da sua biografia, ele vai se tornar nítido a partir de tudo que você viveu até agora, quando você consegue identificar em tudo que você viveu, o que está por trás. Que elemento que está por trás, que força que está atuando por trás. Para onde ela te conduz a cada passo que você deu, a cada setênio que você foi dando. Então, é o tema central da sua biografia. Cada biografia tem o seu. E que conduz, através da sua atuação, né, através do que o destino vai trazendo, a harmonização, que tem um acento errado, depois tem que arrumar. Então, a harmonização kármica. Então, é o que se revela por detrás dos setênios, no pano de fundo, os desafios e os temas de desafio que envolveram você na sua história, né? Os temas de envolvimento pessoal, onde você pessoalmente se coloca na sua história. Então, é o tema de sua vida que é caracterizado como a tarefa kármica. O que você veio fazer aqui? O que você veio harmonizar? Que tema você veio harmonizar? Onde você pode colocar a sua atenção para destravar o seu plano de desenvolvimento que foi elaborado lá na biografia noturna, entre a morte e um novo nascimento com as mais altas hierarquias. Então, esse plano da sua vida. Você tem um plano, você tem um tesouro a conquistar. Qual é essa conquista? Né? Esse pleno desenvolvimento e a realização da sua tarefa. Qual é essa tarefa? Tarefa kármica, né? Então, vamos procurar um tema mais repetitivo ao longo de toda a sua história e que está sempre presente, está sempre ali. Para algumas pessoas, é relacionamentos. Então, o tema relacionamento está sempre, uma dificuldade nos relacionamentos, muitos relacionamentos com padrões repetitivos, relacionamentos com dificuldade de se desenrolar, relacionamentos abusivos. Em outras biografias, o tema é atividade profissional, vida profissional. Então, está sempre carreira, está sempre presente, sempre se manifestando. O outro pode ser desenvolvimento de comunidade. Então, tem sempre por trás desenvolver comunidade, desenvolver uma atividade que coloca o outro como ponto focal. Né? Ou, no seu caso, né, que se diz que se você vê que você está sempre desenvolvendo a outra pessoa, sempre trazendo algo que possa desenvolver o outro. Como que a gente vai trazer isso? Como é que a gente vai investigar? Então, a gente vai fazer uma linha, tem lá no seu caderno de acompanhamento, dos 0 aos 42. A gente está dos 42 em diante agora. Então, né, você viveu até agora, até o ponto da idade que você está. Né? Então, dos 0 aos 42, do que você já viveu, e a cada período desse aqui, você vai escolher um evento, que vai estar entre o 0 e o 7, entre o 7 e o 14, pode estar no 7, pode estar no 14, tá? Um evento marcante. Não pensa muito, primeiro que vir. Não importa se é um evento de destaque ou se é uma coisa muito simples, é o primeiro que vir. Você vai colocar aqui, em cada um deles. Você vai preencher esse gráfico. Então, por exemplo, aqui, eu fiz um exemplo, trouxe um exemplo hipotético. Então, aos 5 anos, eu fugia de casa para ir brincar. Depois, entre 7 e 14, o que mais me chama atenção é aos 12, que eu fazia ginástica rítmica na escola nova e eu fiz todo um esquema para poder entrar nessa ginástica e eu consegui. Dos 14 aos 21, o que me chama a atenção é a estratégia que eu adotei para poder passar no vestibular, aos 18 anos.
Dos 21 aos 28, eu entrei no mestrado também com uma estratégia, eu elaborei uma estratégia para poder entrar no mestrado, e esse acontecimento foi muito marcante, e tem a ver um pouco com o que aconteceu aqui, com o que aconteceu aqui, com o que acontecia aqui. E aí, aos 28, a mesma coisa, uma estratégia que me ajudou a entrar no doutorado. Dos 28 aos 35, isso. Dos 35 aos 42, eu vivi uma transição de carreira que entre os 28 e 35, eu também tive a mesma estrutura de pensamento que eu tive nesses outros aqui e que me levaram a essa transição de carreira. Então, uau! Que tema é esse? Uau! Né? Então, eu fugia de casa aos 5 anos e eu pensei assim, quando eu fui dar uma volta na quadra, um quarteirão enorme, eu levei cenoura, levei água, e eu pensei assim, se eu for sempre pela direita, eu vou chegar de novo aqui em casa. Eu tinha 5 anos. Como assim? De onde veio esse pensamento? De dentro de mim. Mas como que eu estou trazendo isso? Então, eu tinha uma coisa espiritual me conduzindo aí. Aos 12, eu pensei, eu não quero fazer, ou é atletismo, ou o que eu vou fazer? Eu não gosto do atletismo, eu não me relaciono bem com isso, eu não me desenvolvo bem nisso, eu não tenho potencial. Mas tem a possibilidade de ginástica rítmica, então eu tenho que ensaiar, porque eu vou ter que fazer uma prova para entrar. Eu tenho que sair, mas no fundo, lá no fundo, eu sabia que ia dar certo. Aqui eu sabia que ia dar certo, se eu tomasse sempre a direita. Aqui, eu sabia que se eu tentasse entrar no grupo da ginástica rítmica, eu ia conseguir, e eu entrei. No vestibular, eu sabia que eu queria entrar para o segundo turno do vestibular. Então, eu estruturei uma mentalização para eu poder entrar para essa segunda chamada. E eu fazia essa visualização e essa meditação, e eu sabia que ia dar certo, e deu. Dos 21 aos 28, para ir para o mestrado, eu também sabia que ia dar certo. Eu já tinha visto eu sendo aprovada no mestrado. Então, eu nem me esforcei muito, mas eu criei uma imagem que eu sabia que eu ia conquistar ela. Então, tudo que eu imaginava, e tiveram outros eventos aqui no meio que também levaram a isso, mas eu seleciono, aqui a gente vai selecionar um só, o primeiro que aparecer. Então, eu entrei no mestrado. E no doutorado a mesma coisa, eu já sabia que eu ia entrar. E o meu marido na época falava, pensa assim para mim também, cria a imagem para mim também. E eu dizia assim, não dá, né? Cada um cria a sua. Eu não posso criar por ti, isso tem que viver dentro de ti. Então, essa relação com isso interno, isso que vivia dentro de mim, a cada uma dessas idades, trazendo para mim a realização daquilo que eu estava imaginando, daquilo que eu estava já visualizando no futuro. Aqui é a mesma coisa, durante os 28, 35, eu imaginava que eu queria trabalhar no jardim de infância para fazer com que as crianças se apaixonassem por aquilo que é a vida do mundo, a vida das plantas nesse meu momento aqui, né? E aos 37, então, acontece essa transição. Eu saio do trabalho de professora universitária para ir trabalhar num jardim de infância, para poder trazer para as crianças essa vida, essa beleza desse mundo. E eu fui trabalhar no maternal com as crianças que estavam chegando na Terra, né? Então, eu tive eu não tinha exatamente essa imagem, mas eu sabia que tinha a ver com o jardim de infância. E aí foi o que aconteceu, né? E, então, assim, o que eu vejo aqui? Eu vejo esse caminho. Qual é o meu fio vermelho? Meu fio vermelho é esse caminho de estar me colocando no mundo a partir dessa verdade interior. Essa verdade interior que é espiritual, que o meu espírito carrega. Então, essa relação com esse mundo espiritual, trazendo para o mundo
material, para o mundo fora de mim, essa concretização dessa verdade interior.